Você já se perguntou o que realmente acontece quando compramos coisas de segunda mão? Onde elas vêm de antes? Quem as usou antes de nós? Era uma pergunta que me vinha à mente desde que eu era criança, mas nunca tive a coragem de perguntar. Meu avô costumava dizer que as coisas de segunda mão tinham uma história, uma memória que ficava presa nelas, e que às vezes, essa memória podia ser mais do que apenas uma simples lembrança. Ele chamava de sussurros do passado. Eu achava que era apenas uma superstição, mas agora, sentado na minha pequena loja de segunda mão, em uma noite fria e chuvosa, eu comecei a questionar tudo. A loja era uma caverna de sombras, com prateleiras cheias de roupas, móveis e objetos que pareciam ter sido esquecidos no tempo. O ar era denso de poeira e o cheiro de mofo me fazia sentir mal. Eu havia comprado essa loja com o sonho de revendê-la com um preço justo e ajudar a pessoas a encontrar coisas que lhes fizessem falta. Mas agora, sentado na escuridão, eu comecei a me sentir como se estivesse vendendo mais do que apenas coisas, mas também a alma das pessoas que as compravam. Eu ouvia os passos suaves da chuva caindo sobre o telhado acima de mim, e a sensação de isolamento se tornava cada vez mais intensa. A loja parecia estar cercada por uma aura de silêncio, como se estivesse presa em uma rede de memórias que eu não podia ver. Eu me levantei da cadeira e comecei a caminhar pelo espaço, passando por prateleiras cheias de objetos que pareciam ter sido esquecidos no tempo. Cada objeto parecia ter uma história, uma memória que eu não podia ignorar. Um velho relógio que parecia ter parado no tempo, um vestido de noiva que parecia ter sido usado apenas uma vez, uma carteira de couro que parecia ter sido usada por alguém que havia partido. Eu comecei a questionar tudo, a pensar que talvez meu avô tivesse razão sobre os sussurros do passado. E então, eu ouvi um som que parecia vir de longe, mas que parecia estar cada vez mais perto. Eu me perguntei se alguém estava indo para comprar alguma coisa, ou se alguém estava vindo para visitar a loja. Mas a resposta que eu recebi foi um silêncio que parecia dizer que eu não estava sozinho. Lembro-me do cheiro de terra úmida e de madeira velha, o som do vento assobiar pelos galhos das árvores, uma melodia que parecia sussurrar segredos. Era uma noite como muitas outras naquela pequena vila, encravada em meio às montanhas, onde o tempo parecia ter parado. As casas, feitas de pedra e madeira, pareciam vigiar, seus telhados cobertos de musgo e líquen, como velhos guerreiros, guardando segredos ancestrais. A lua, um disco prateado no céu escuro, banhava a vila com uma luz fria e pálida. As sombras dançavam nas ruas de paralelepípedos, alongadas e distorcidas como espectros. Era um lugar de beleza melancólica, de uma tranquilidade quase assustadora. Aquela noite, porém, sentia-me inquieto. O silêncio era tão denso que parecia vibrar, carregado de uma energia estranha. As moitas de ervas silvestres pareciam se agitar, como se algo os espreitasse. A cada passo que dava, o chão parecia ceder sob meus pés, a madeira do meu bastão rosnando contra as pedras. Cheguei à minha loja, o único lugar que me acolhia com um calor quase humano. A porta de madeira, desbotada pelo tempo, parecia me encarar com uma expressão enigmática. Passei a mão sobre a superfície áspera, sentindo a madeira fria e úmida sob os dedos. O cheiro de poeira e mofo me envolveu, uma mistura familiar que, naquele momento, me parecia estranhamente desconfortável. A luz fraca de um único lampião pendurado no teto iluminava apenas uma pequena parte da loja. Os objetos, amontoados em prateleiras e mesas, pareciam se aninharem na escuridão, suas formas distorcidas pelas sombras. Aquelas coisas, cada objeto, cada livro, cada pedaço de roupa, carregava consigo uma história, um passado. Ou pelo menos era isso que eu sempre acreditava. Enquanto abria a caixa registradora, um som me fez saltar. Era um rangido, um sussurro proveniente de um canto distante da loja. Meus olhos se arregalaram, buscando a fonte do som. Nada, apenas o silêncio, ainda mais denso, ainda mais carregado. Fechei a caixa registradora e, com o coração batendo forte no peito, me aproximei do canto escuro. As mãos tremiam enquanto abria uma velha gaveta, uma gaveta que eu nunca tinha aberto antes. Lá dentro, deparei-me com um pequeno livro de couro, seus cantos desgastados e amarrontados pelo tempo. O cheiro de mofo emanava dele, um cheiro antigo, úmido e quase nauseante. Mas havia algo mais.
Era como se o livro estivesse respirando, como se estivesse tentando me chamar. Tomei um suspiro e abri o livro. As páginas estavam amareladas e quebradiças, o papel tão fino que parecia transparente. As letras, escritas em uma caligrafia antiga e ilegível, pareciam se mover diante dos meus olhos. O som do vento a assobiar, agora mais alto, parecia invadir a loja, carregando consigo um sussurro. Um lamento, uma promessa de algo terrível que estava por vir. A luz do sol se esvaindo, tingindo a poeira em suspensão no ar com tons de laranja e roxo. Era hora de fechar a loja. A cada objeto que guardava no seu lugar, o silêncio se tornava mais denso, mais palpável. A madeira rangia sob meus passos, um ritmo lento e constante que ecoava pelas salas vazias. O cheiro de mofo se intensificava, misturando-se com o aroma terroso da chuva que se aproximava. Fechei a última vitrine, o vidro frio e úmido sob meus dedos. Era um ritual diário, mas hoje, algo parecia diferente. O vento uivava lá fora, um lamento melancólico que se infiltrava pelas frestas da porta. Olhei para a gaveta, a do livro antigo. Ela parecia me chamar, me sussurrar segredos. Tentei ignorá-la, mas o fascínio era irresistível. Abri a gaveta com cuidado, o metal enferrujado zumbindo baixo. Lá dentro, o livro de couro jazia como se estivesse respirando. A caligrafia antiga parecia dançar diante dos meus olhos, a tinta negra se contorcendo e se movendo em padrões impossíveis. Um arrepio percorreu minha espinha. A sensação era estranha, como se o livro estivesse tentando me comunicar, me avisar sobre algo. De repente, um barulho vindo do fundo da loja me fez saltar. Era um rangido fraco, como se algo estivesse se mexendo. Meus olhos se arregalaram, a adrenalina pulsando em minhas veias. A loja parecia mais escura, mais claustrofóbica. Os objetos pareciam observá-lo, os móveis sentinelas silenciosas. O cheiro de mofo se intensificou, agora carregado com um aroma metálico, como sangue seco. A porta da loja se fechou abruptamente, o som ecoando no silêncio sepulcral. A chuva começou a cair, um tambor suave contra o vidro, cada gota um toque gélido na minha pele. Fechei os olhos por um momento, tentando acalmar a batida acelerada do meu coração. Mas quando abri os olhos novamente, a loja parecia diferente. As sombras eram mais profundas, mais ameaçadoras. Os objetos pareciam se mover, a dança das luzes, flutuando nas paredes. A sensação de estar sendo observado se intensificou, a pressão da presença invisível me esmagando. O barulho fraco se repetiu, mais próximo agora, vindo de dentro do armário antigo. Tomei um passo hesitante em direção ao armário, o medo me paralisando, mas a curiosidade me impulsionando. As prateleiras estavam cobertas com poeira. Figuras de porcelana com rostos vazios me encaravam. O ar ficava mais denso, mais sufocante a cada passo que eu dava. Meus dedos tremiam enquanto abria a porta do armário. Dentro, o escuro se agarrava a tudo como um véu. Um cheiro acre invadiu minhas narinas, como o cheiro de carne podre. As minhas pupilas se contraíram, a visão borrada pela névoa que se formava diante dos meus olhos. E então, um sussurro, fraco, distante, mas carregado de uma tristeza antiga. Fui tomado por um terror instantâneo, uma sensação primordial de perigo que me congelou no lugar. A luz fraca do lampião sobre a mesa iluminava o rosto de Tomás, enquanto ele compartilhava uma refeição simples com Maria, a proprietária da loja de segunda mão. A atmosfera era calma, mas a tensão se esgueirava por entre as palavras, como um gato que se esconde no escuro. Você não acha que é estranho, Tomás? Perguntou Maria, sua voz suave como uma brisa de verão. Essa sensação de estar sendo observado? Tomás hesitou antes de responder, o queixo caído enquanto ele mastigava um pedaço de pão. Sim, é verdade. A cada dia, a loja parece ficar mais pesada. Começo a me sentir como se estivesse preso em um sonho. Maria assentiu, seus olhos fixos no teto da sala. Eu também sinto isso. E tem algo mais. O quê? Ela se inclinou para a frente, suas mãos trêmulas. Eu ouvi falar de uma história local. Uma família que vivia em uma casa não muito longe daqui. Foram encontrados mortos, sem que ninguém soubesse como ou porquê. Tomás sentiu um frio na espinha, mas o lampião parecia estar tremendo, como se estivesse tentando se manter acende. E você acha que isso tem a ver com a loja? Maria se acalmou, um sorriso forçado. Não sei,
mas eu sinto que estamos em um lugar onde algo não está certo. E eu não estou sozinha. A porta de trás da loja rangia suavemente, como se alguém estivesse tentando entrar. Tomás se levantou, a cadeira rangendo, e foi até a janela. A chuva caía forte, como se estivesse tentando apagar as luzes da loja. Ele se voltou para Maria. Vamos fechar a loja. Já é tarde. Maria assentiu, mas seu olhar permaneceu fixo no teto. Sim, vá. Tomás foi até a porta de trás, a mão no trinco. Mas antes de fechá-lo, ele ouviu um som estranho. Uma voz sussurra, como se estivesse vindo de dentro da loja. Feche a janela. Ele se virou para Maria, mas ela estava imóvel, como se estivesse hipnotizada. A voz sussurrou novamente. Feche a janela. Tomás sentiu um arrepio na espinha. Ele correu até a janela, a chuva escura contra as vidraças. E lá fora, ele viu algo que o fez parar. Uma figura, escondida na sombra, olhando para dentro da loja. A figura se moveu, e Tomás viu que era apenas uma folha de papel, presa pela chuva. Mas a sensação de estar sendo observado aumentou, e ele sabia que a loja estava longe de estar segura. A porta de trás rangeria novamente, e Tomás se sentiu como se estivesse preso em um labirinto de medo e incerteza. Ele se virou para Maria, mas ela estava imóvel, como se estivesse congelada no tempo. A voz sussurrou novamente. Feche a janela. E Tomás sabia que ele não tinha escolha. Ele precisava fechar a janela antes que fosse tarde demais. Corra. Segure a lanterna firme. O vento uiva entre as árvores, um grito que parece se arrastar pela noite. O ar está frio, gélido, como se um espectro respirasse em sua nuca. Cada passo na lama crujindo sob o seu pé é um estrondo ensurdecedor. Algo se move na periferia da luz. Uma sombra que se esgueira por trás de um galho retorcido. Um sussurro de vento em folhas secas. A lanterna treme em sua mão, projetando uma dança frenética de sombras. Você para. Sua respiração se torna um tambor batendo contra seus ossos. A grama sob seus pés está amassada, não sua. Atravessando a cerca, você entra em uma clareira. O cheiro de terra úmida se intensifica, misturado com algo metálico, azedo. Uma sensação de frio se instala em seu estômago, como se uma mão gélida estivesse aliviando o seu corpo. Sinta o ritmo. Uma piscada, um passo atrás, outro à frente. A distância se fecha. Você não consegue distinguir o que faz o som, mas não está sozinho. Sua mão atinge o tronco de uma árvore, o galho áspero lhe arranhando a pele. A luz da lanterna treme, e por um breve instante, você vê algo. Uma forma escura, um toque na sua retina. Um movimento rápido, uma sombra que se esvai na escuridão. Sua camisa se prende em um arame enferrujado, puxando você para trás. Você se espreguiça, caindo na lama. A lanterna cai, o brilho abrupto se apagando na noite. Você respira fundo, o ar úmido lhe entrando nos pulmões. A forma se aproxima. Você sente o calor de seu sopro na sua pele. Sua mão se estende, fria, buscando. A escuridão era um manto pesado, sufocante. Meu coração batia forte no peito, um tambor frenético no silêncio absoluto. A garganta estava seca, o ar gélido da noite grudava na pele, e o suor se acumulava em fios finos sobre o meu rosto. Tentei respirar fundo, tentando acalmar a tempestade dentro de mim. A porta estava trancada, o pitoresco cadeado de ferro com um fio de luz fraca do lampião a iluminar. Ao meu redor, o espaço era um labirinto de objetos esquecidos, madeira e poeira. Mas a sensação de alívio era efêmera, uma ilusão de segurança em meio à angústia. A noite se intensificava, o silêncio se tornava um monstro, consumindo qualquer ruído. Os insetos, tímidos durante o dia, tinham se calado, a sinfonia da natureza substituída por um vazio aterrorizante. Uma brisa gélida deslizou pela abertura da porta, carregando um cheiro metálico e azedo, um cheiro que me lembrava da forma escura que eu tinha visto. Sombra se esgueirando, a figura que me perseguia. Tentei ignorar, me focar na chama fraca do lampião, mas o silêncio estava me sufocando. Era um silêncio que não era natural, um silêncio carregado de expectativa, de uma presença que observava, que me analisava. O vento uivava lá fora, como um lamento distante, e uma rachadura no teto permitia que a luz da lua criasse um padrão de sombras que dançavam na parede. Era uma dança macabra, um convite a entrar em um pesadelo, a cada sussurro do vento.
A cada crepitar da madeira, meu corpo se encolhia, meu coração batendo em meu peito como um passarinho preso em uma gaiola. Era a certeza de que não estava sozinho, que a presença que me atormentava estava lá fora, esperando, paciente. A luz do lampião vacilou, lançando sombras distorcidas e dançantes. Era como se a própria noite estivesse tentando me envolver, me sugando para o seu abraço escuro e frio. A rádio velha tossiu e emaranhou, como um animal ferido. Tudo no ar se sentia mais denso, mais carregado. A noite estava aprofundando-se, e o lampião balançava acima da minha cabeça, lançando sombras que dançavam freneticamente nas paredes. Tentei me concentrar no cheiro familiar da poeira e pergaminhos antigos da minha loja, mas algo estava diferente, uma tensão palpável que vinha de dentro das paredes. Demorei alguns minutos, ou talvez horas, que agora pareciam um eterno ciclo de escuridão. Fui me convencendo que era apenas o vento uivando entre as janelas, ou os ratos se movendo nos sótãos. Mas então, um sussurro. Não era o vento, não era um animal. Era como um murmúrio distante, fraco, vindo de algum lugar dentro da loja. Tentei ignorá-lo, me enfiar mais fundo na minha poltrona, mas o som persistiu. Ele se movia, como se estivesse orbitando a minha posição. Lembrei-me de um dos velhos da aldeia, o homem que vivia nas margens da florestal. Ele falava sobre vozes que se escondiam nos campos, sussurros que te agarravam no escuro. Uma história para assustar crianças, eu tinha pensado na época, mas agora, a história se tornava realidade. Meus pulsos aceleravam, a respiração se tornava curta. Estava ficando louco? As vozes estavam me consumindo, me infiltrando na minha mente. A poeira caía do teto como se estivesse sob o controle de uma mão invisível. O lampião tremia, lançar sombras que pareciam dançar e se contorcer. Era como se a própria loja estivesse se movendo, se contraindo em torno de mim. Os sussurros se intensificavam, mais próximos agora. Podia quase decifrar as palavras, eram como fragmentos de uma língua antiga, carcomida pelo tempo. Então, um dos sussurros se tornou um comando, dirigido diretamente a mim. Olhe para mim, sussurrou a voz. Meus dedos se fecharam em punhos. Tentei gritar, mas a voz que saiu da minha garganta foi apenas um rouco gemido. E então, um ar gelado passou por meu ouvido, como a respiração de um espectro. Senti um toque frio na minha nuca, como se algo estivesse me observando, me estudando. A tábua do chão sob o meu pé se mexeu, um tremor sutil, como se uma mão invisível tivesse passado por ali. Dei um passo para trás, esticando o braço para alcançar o apoio do balcão. Deve ter sido o peso do próprio prédio, a madeira envelhecida se expandindo com a umidade da noite. A loja sempre se movia um pouco, nunca havia sido um lugar muito estável, mas a sensação era diferente desta vez, mais intencional. A porta da loja se agitou, uma vibração leve que fez a dobradura de madeira ranger. Só vento, tinha de ser só vento. Mas o vento não entrava pela porta, e não havia vento lá fora. Olhei para as prateleiras, para os objetos antigos que se acumulavam, alguns deles com marcas de tempo, outros esperando por um novo dono. Nada estava fora do lugar. Nada, exceto a sensação crescente de que algo estava errado, muito errado. A poeira que pairava no ar se agitou, como se um fantasma estivesse passando. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu tentei ignorá-lo. Era minha imaginação, o medo que me corroía. Mas então, vi uma rachadura no aparador de madeira, uma marca fina, como se algo tivesse arranhado a superfície. Rachadura fresca, não havia estado lá antes. O coração começou a bater mais forte, o suor se acumulando nas minhas mãos. O ar ficou mais denso, carregado de uma energia visível, como se a loja estivesse se contraindo, se fechando em torno de mim. Um peso invisível se pressionou contra a parede, o som de madeira espremendo contra a madeira ecoando no silêncio. As tábuas do chão sob meus pés vibraram, o eco da pressão se espalhando pelo pavimento. A presença se tornou mais palpável, mais próxima. Senti um sopro gélido na nuca, uma brisa fria que atravessou a sala. O cheiro metálico e azedo que vinha me perseguindo se intensificou, quase sufocante. Alguma coisa estava se movendo, se aproximando. Eu podia sentir a sua presença, fria e úmida, rodeando meu corpo como uma névoa. Tentei me afastar, mas minhas pernas se recusaram a obedecer. O pânico se apoderou de mim, o coração batendo forte no meu peito.
Tentei respirar fundo, mas o ar parecia estar preso, pesado, como se a própria sala estivesse respirando. A porta da loja se abalou violentamente, a dobradura de madeira gritando. Um objeto, um vaso antigo, caiu da prateleira com um estrondo, quebrando-se em 1000 pedaços no chão. O choque me tirou da paralisia, despertando uma fúria primitiva. Eu não era mais um homem de medo, mas um homem em luta. A loja parecia menor, apertada, como se estivesse se fechando em torno de mim. Algo estava entrando. Eu podia sentir isso. Minha mão foi puxada para trás, como se algo a agarrasse com força. Mas não havia nada lá. Meu cabelo foi arrancado da raiz, um frio gélido percorrendo minha nuca. Uma pressão intensa se fechou sobre meu peito, o ar se tornando denso, sufocante. Eu gritei, mas o som ficou preso na minha garganta, um gemido rouco. A sala girava, paredes se distorcendo, prateleiras se inclinando, a luz se apagando e se relumando em ritmo caótico. A cada batida do meu coração, o cheiro metálico e azedo se intensificava, encharcando meus pulmões, corroendo meus sentidos. O ar se tornou denso como fumaça, frio como o gelo. Eu não conseguia respirar direito. Meus olhos se marejaram, a visão se turvando, borrada. A pressão sobre meu peito aumentou, esmagando meus pulmões, roubando meu ar. As paredes se estreitaram, se aproximando, como se quisessem me aprisionar, me sufocar. Uma voz sussurrou meu nome, um eco rouco e frio, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Não era mais um murmúrio, mas um comando, um anátema que se fundia com o meu próprio pensamento. A pressão sobre mim se intensificou, me prendendo ao chão como se uma força invisível me prendesse com garras de gelo. Minha cabeça girava, imagens saltando em minha mente, fragmentadas e irreais, silhuetas dançando na escuridão, um grito desesperado, ecoando em um vazio infinito, o brilho de um olhar penetrante fixo em mim. Era como se a memória de outras almas se fundissem com a minha, um coro de sofrimento e terror que me invadia. Eu sentia a presença se aproximando, se infiltrando em mim, como uma névoa gélida, que se infiltrava em meus ossos, em meu sangue, em meu cérebro. A sensação de ser engolido, de ter minha individualidade extinta, de me tornar parte de algo maior, algo maligno, me assombrava. A força se fechou sobre mim, me sufocado, me esmagando. Eu quase desmaiei, mergulhando na escuridão, na promessa de um fim final e absoluto. Por um momento, a pressão diminuiu, apenas um segundo, mas foi o suficiente. Eu consegui roubar um sopro de ar, uma expiração agonizante, que ressoou dentro da minha caixa torácica. Mas a sensação de libertação foi efêmera. A pressão voltou, mais forte do que antes, e com ela, a certeza de que não havia escapatória. A coisa estava se movendo para dentro de mim, se infiltrando em meu ser, se tornando parte de mim. Eu não era mais eu estava sendo consumido. A voz em meu cérebro explodiu, uma avalanche de palavras que não eram minhas, que não faziam sentido, mas que eu sabia, com certeza, que eram verdadeiras. Você não é você, ela gritava, uma ladainha sem fim que me consumia. Meus braços se esticaram, meus pés se moveram sozinhos, mas eu não podia controlá-los. Eles não eram mais meus. Eu tentei gritar, mas a voz me sufocava, me impedindo de respirar. Eu estou dentro de você, ela sussurrava, uma brisa gelada que me envolvia, me fazia tremer. Meu peito se abriu, meu coração se estilhaçou, e uma sensação de peso inimaginável me esmagou. Eu senti meus ossos se quebrando, meus músculos se rasgando, mas eu não podia chorar, eu não podia gritar. A voz me consumiu. Eu ouvi-me mesmo falando palavras estranhas, palavras que não faziam sentido, mas que eu sabia, com certeza, que eram verdadeiras. Eu sou você, eu disse, uma voz que não era minha, uma voz que não fazia sentido. E então, tudo desapareceu. O espaço se desintegrou, as paredes se quebraram, a luz se apagou. Eu estava em um lugar sem fim, um lugar sem luz, sem som, sem vida. Eu vi outros que sofreram o mesmo que eu, outros que foram consumidos pela mesma voz, pela mesma presença. Eu vi-me a mim mesmo, um espelho de dor e de medo. E então, tudo desapareceu novamente. Eu estava de volta à loja, mas não era mais eu. Eu era a voz, eu era a presença, eu era a dor, eu era o medo, eu era a morte. Eu abri os olhos, mas eles não eram meus. Eu não era mais eu era algo além da morte. E então, eu fui